a palavra para o Mauro, e aí, na volta do Mauro, Samuel, Adolfo, nós voltaremos com vocês para tentar ver se a gente aprofunda algum ponto que ainda não ficou completamente, vamos dizer assim, alinhado entre todos nós, né? Porque a finalidade aqui desse evento é a gente ter uma perspectiva para a economia brasileira e como solucionar as questões. Então, Mauro, eu passo aqui a palavra para você, também no mesmo tempo, aí, em torno de 30 minutos, foi o tempo que o Samuel consumiu, mas antes eu quero que você me esclareça se você foi ou é o PhD mais novo do Brasil ou não, ou é o segundo. Tem essa polêmica aí que a gente ainda não conseguiu esclarecer. Bom, minha primeira palavra é parabenizar a você, professor Flávio, pelos constantes, né, webinários que você tem construído através do Observatório, trazendo temas relevantes para o entendimento do nosso país, das mais diversas áreas, e, ao mesmo tempo em que o Observatório trabalha, você traz parceiros relevantes que estão expondo aqui para clarear esse entendimento. Então, minha primeira palavra também é parabenizar o Adolfo pela exposição que fez sobre o seu entendimento, sobretudo nas perspectivas de curto prazo e de médio e longo prazos. Isso foi importante para a gente fazer essa diversificação. E o Samuel, que ao longo desses anos também, tantos debates que nós construímos ao longo do tempo, ele sempre muito preciso nas colocações, vamos dizer assim, e eu, portanto, acho que tem sido relevante as duas colocações aqui já oferecidas. Então, a minha parte agora, ela vai tentar fazer um pouco, comentar essas duas coisas, procurando trazer o debate, né, para essa questão, para que os nossos internautas, e tem alguns alunos também ouvindo aqui essa videoconferência, que eles possam, portanto, ter contrapontos daquilo que foi dito. Meu caro Adolfo, leve também um abraço ao ministro Paulo Guedes, com quem tive algumas vezes discutindo essas questões no que concerne ao país, desde a reforma da Previdência até hoje na reestruturação fiscal brasileira. Então, minha primeira palavra, há um total comentário favorável ao crescimento de 1,2% do Produto Interno Bruto no primeiro trimestre, vis-à-vis o último quadrimestre de 2020. Eu acho que esse é o assunto, vamos dizer assim, mais comentado que desde terça-feira, terça e quarta-feira, esse assunto aqui, portanto, há em comemoração, no meu modo de entender, tecnicamente não muito plausível, que é o que eu vou procurar compartilhar aqui nesse instante. Eu vou ver, é só uma tabela, deixa eu ver se eu consigo colocar essa tabela só para que as pessoas possam entender exatamente o que é que eu estou querendo fazer. Deixa eu ver aqui. Just one second, somente um minuto aqui, deixa eu trazer aqui a apresentação. Vocês conseguem ver aí agora, não? Ei, Flávio, Samuel, Adolfo, sim. Vocês conseguem ver o compartilhamento, não? Sim. Ok. Então, vamos lá. Quando a gente procura examinar com mais detalhe, com um pouco mais de rigor, o que está acontecendo com a economia brasileira, o seu possível crescimento, veja, o terceiro trimestre de 2020, ele tem um crescimento de 7,8% vis-à-vis o anterior, o quarto trimestre, 3,2%, vis-à-vis o anterior, e o primeiro trimestre de 2021, 1,2%. Portanto, não precisa ser brilhante nesse entendimento de que há uma nítida desaceleração nesse processo de crescimento. Obviamente que o crescimento do PIB vai ter um carry-over de crescimento desse 3,2% do último quadrimestre, um pouquinho, inclusive, do terceiro trimestre, de tal maneira que precisamos avaliar melhor o que aconteceu nesse último trimestre. Bom, se nós analisarmos a decomposição do Produto Interno Bruto pelo lado da demanda, que normalmente a imprensa ela só fala o lado da oferta. Quanto cresceu a agropecuária, quanto cresceu a indústria, que perdeu participação,
quanto cresceu o setor de serviços e assim sucessivamente. Mas o IBGE, ele também compartilha, ele também faz essa divisão pelo lado da demanda, onde ele decompõe o consumo das famílias, os gastos do governo, a formação bruta de capital fixo, o investimento, e a diferença entre o crescimento da exportação e da importação. Então, quando você faz essa decomposição, aí nós brasileiros aprendemos, nós brasileiros e brasileiras, que o consumo das famílias e o gasto do governo representa 83% dessa formação do Produto Interno Bruto. Pois bem, se isso é verdade, tecnicamente afirmado, se nós mostrarmos ao povo brasileiro que esses dois segmentos da composição do Produto Interno Bruto, o consumo das famílias teve um decréscimo de 0,1% e a despesa do governo de 0,8%, ambos em decréscimo e não em crescimento, para a gente avaliar se esse crescimento do PIB ele é realmente sustentável ou, mais uma vez, aquela história como o Adolfo procurou abordar isso com muita propriedade, que chega de crescimento de voo de galinha, aquele que cresce, se cacareja tanto e depois a economia volta a crescer. Então, volta a descer. Então, eu estou preocupado com esses números, na maneira como a gente decompõe essa questão, até porque, nesse crescimento da formação bruta de capital, você tem 3 efeitos aí muito grandes acontecendo. O primeiro foi formação de estoques, que nós não vamos ter nos trimestres subsequentes. Talvez ainda um resto ainda colocado em maio, mas fora disso não teremos mais. Isso, por si só, já retira aí, pelo menos 1,3% desse crescimento. Você tem a questão das plataformas de petróleo, que também já foi abordado aqui, isso reduz ainda mais esse percentual de crescimento, sem falar na questão desse deflator do PIB, que foi quase a mais de 9%, que dá, portanto, uma inflada na variação nominal dele. Tudo isso, tecnicamente, a gente tem que ter muita cautela, porque, no meu modo de entender, você continua com 14,8 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados. Nós temos a maior taxa de desemprego do país, 14,7%. Você ainda tem 6 milhões de desalentados, que estão aí há muito tempo sem buscar, sem demandar uma vaga no mercado de trabalho. Você tem trabalhadores no setor informal, integralmente dito, que é mais um outro segmento bastante expressivo. Então, você tem uma demanda que é muito grande, que não está sendo absorvida pelo mercado de trabalho mesmo, com a expansão que teve na geração de emprego. Ou seja, é muito pouco isso. Então, me preocupa que, como as famílias brasileiras estão altamente endividadas, elas não podem nem recorrer a uma operação de crédito para ampliar o seu consumo, porque já estão endividadas. Você tem 63 milhões de brasileiros e brasileiras que continuam permanentemente endividadas, não conseguem encontrar uma solução para isso, e isso traz para baixo esse potencial de crescimento, o que se pode se vislumbrar que no segundo semestre, portanto, a partir de julho, a partir de agosto, você possa vislumbrar, quem sabe, uma diminuição desse crescimento, e essa celebração que hoje nós estamos fazendo tão ostensivamente não seja, na realidade, aquela que, tecnicamente, os números estão mostrando nesse exato momento. Segundo ponto abordado foi a questão da estruturação fiscal brasileira. Aliás, o Brasil ele é doutor em regras para o controle da despesa primária e não controla nada. O Brasil tem Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000. O Brasil tem o teto do gasto, que é a Emenda Constitucional 95. O Brasil tem agora a Emenda Constitucional número 109, que não tem controle de nada, e eu vou já falar sobre isso. Você tem a regra de ouro, que é aquela que o governo não pode se endividar além do valor da despesa de capital. Então, regra de cunho de despesa primária, o Brasil vive inventando, e nada disso tem resolvido o problema. O percentual da despesa primária, como proporção do PIB, estabilizou, poderá cair, por uma razão muito simples.
Primeiro, porque a despesa obrigatória, que representa 90% da despesa do governo federal, por exemplo, aliás, pessoal e previdência, 86%, tudo isso cresce em termos reais. Ou seja, nada, não tem controle sobre isso. Mas aí os alunos, mas professor Mauro, como é que o teto do gasto total está sendo cumprido? Ora, muito simples. Como no teto do gasto, na emenda constitucional 95 do governo federal, porque aqui no estado do Ceará nós temos um teto do gasto, mas com um conceito que eu vou já explicar, totalmente diferenciado daquilo que o governo federal aplica. Então, ele aumenta em termos reais a despesa obrigatória, que é o maior componente, descumpre o teto do gasto, vou repetir, as despesas obrigatórias, elas crescem em termos reais, descumprem o teto do gasto, porque o teto do gasto diz que a despesa só pode crescer até a variação entre junho do ano anterior e junho do ano respectivo. Pois bem, o que é que ele faz? Ele vai lá no investimento, corta o investimento para poder compensar o aumento da folha, o aumento da previdência, o aumento da despesa obrigatória. E essa racionalidade não existe. Eu não compreendo como é que o mercado financeiro engoliu isso com tanta facilidade. Afinal de contas, para ele, essa melhor alocação de recursos, não sei se é a melhor maneira de se avaliar. O que interessa, né, para o sistema financeiro é se vai sobrar alguma coisa para o pagamento da dívida pública. Aqui no estado do Ceará, a gente tem um teto do gasto para despesa primária corrente. O investimento ele está fora. O investimento ele não está livre, porque ele está indexado ao crescimento real da receita, 80% desse crescimento. Portanto, isso é só permitir, inclusive isso dá indícios que em 2022 o governo federal, por exemplo, vai querer dar reajustes grandes, como já deu para os militares, ele vai agora em 2022 fazer reajustes salariais novamente. Portanto, se não há controle da despesa primária corrente e você tem o investimento para ser a válvula de escape, por isso que controle de despesa primária não funciona no Brasil. E ainda tem gente que diz assim, mas, professor Mauro, o senhor não está entendendo. De acordo com o relatório do Tribunal de Contas, 18% dos investimentos, do total de investimento, a obra não terminou, a obra paralisou, portanto, não adianta se ficar preocupado muito com isso. Ora, vejam só, é como conta o gaúcho, quando o seu gado tem um carrapato, é como se fosse matar a vaca para matar o carrapato. O que nós temos que fazer é controlar melhor o investimento. Só isso que devemos fazer, mas jamais deixarmos o investimento, que já foi 110 bilhões em 2010, para 38 bilhões em 2021. Ou seja, sistematicamente você vem cortando a despesa de capital para poder chancelar o aumento da despesa primária corrente. E eu me lembro que em 2016, quando estava sendo aprovado, foi 2017, quando ia ser aprovado o reajuste do servidor do Poder Judiciário em 3 anos, 17 bilhões, eu me lembro quando um determinado parlamentar disse o seguinte, vocês estão preocupados com esse aumento? Não tem preocupação com isso, não. Vai lá, corta no investimento, o teto continua sendo mantido e estamos todos nós resolvidos. Ninguém vai dizer nada, o mercado financeiro não vai dizer nada. Portanto, eu me preocupo muito com essa racionalidade do teto do gasto brasileiro, que não faz o menor sentido, até porque as despesas correntes continuam aumentando e essas regras são todas ineficientes. E aí, depois disso, veio a emenda constitucional 109. O governo federal vendendo como a grande saída, o grande controle, seja para a despesa do governo federal, seja para as despesas dos estados e municípios brasileiros. Isso é uma outra inverdade que eu queria ponderar aqui aos nossos internautas, que estão nos dando o privilégio a participar desse debate. Na União, o gatilho só existe, ou seja, não ter aumento, não ter ascensão funcional, não ter concurso, enfim, não ter gratificação, somente no momento em que o governo federal tiver 95% da sua despesa obrigatória como percentual, como proporção da despesa primária total. Hoje é 92,7%. Sabe quando ele vai alcançar isso? Em 2025. Portanto, é inócuo essa emenda constitucional
que se vendeu como uma grande solução da estruturação fiscal que foi feita no Brasil. E nos estados e municípios, foi outro equívoco grave que precisamos traduzir para a população brasileira. Que lá, em vez de dizer... E aí, mais um outro conceito. Aqui é 95% da despesa obrigatória do governo federal sobre despesa primária total. Para os estados, ficaram, se no momento em que as despesas correntes superarem, depois de 95%, superarem 95% das receitas correntes, então vejam, dois conceitos diferentes, fica autorizado, olha, veja só, fica autorizado estados e municípios a tomarem aquelas decisões. Fica facultado, essa é a palavra. Facultado já só hoje. O governante só dá aumento se ele efetivamente tiver condições de fazer. Portanto, é outra regra que não tem nenhum impacto no controle dessas despesas. O que nós tivemos foi na Lei Complementar 173, quando a transferência da tentativa de compensar a diminuição de receitas do primeiro semestre de estados e municípios, quando a União fez aquele repasse, lá na Lei Complementar 173, nós ficamos 2020 e 2021, né, sem termos reajustes salariais. Mas as regras todas, as 4 regras permanentes, em nada, absolutamente nada, o Brasil tem hoje. Por isso que continua me preocupando o Brasil não passar, né, para o futuro uma capacidade de investimento. Investimento tem efeito crowding-in, você faz um investimento público e você traz um investimento privado, que o Adolfo tão fortemente colocou, e ele tem razão nessa parceria. O exemplo clássico que eu sempre uso, a gente ampliou o Porto do Pecém, 1 bilhão e 800 milhões de reais, trouxemos o maior investimento privado da América Latina, que é a siderúrgica, 24 bilhões de reais. Então, se você não tem investimento, o PIB não cresce, a relação dívida-PIB piora. Quando você tem investimento, você cresce a economia, o denominador cresce e a relação dívida-PIB cai. É dentro desse conceito que eu queria, portanto, fazer esse contraponto em relação a essa questão, tanto do teto do gasto. E só dizer para a população brasileira, aos nossos colegas, que a emenda constitucional 109, ela retirou os gatilhos do teto do gasto. O teto do gasto não tem mais gatilho. O gatilho agora só existe na emenda constitucional 109. Então, você troca o gatilho do teto do gasto, ou seja, da variação da inflação de 12 meses de junho a junho, e coloca os gatilhos para 95% da despesa obrigatória sobre despesa primária total. Ou seja, não tem gatilho nenhum, porque esses 95% só serão alcançados, quem sabe, em 2025. E aí eu faço, né, essa reflexão para que lá na frente a gente possa continuar fazendo esse debate. Produtividade. Claro que o Brasil tem que trabalhar a questão da produtividade, e começando pelas estruturas educacionais, além da questão de ciência e tecnologia, das novas plataformas de TI, tudo isso é importante, mas a educação é fundamental. O Brasil, do seu orçamento federal, acaba de cortar e segurar 4 bilhões de reais da educação. Ou seja, enquanto você tem um controle da despesa primária, e você lembra agora que o auxílio emergencial, ele saiu de 293 bilhões em 2020 para 44 em 2021. E não podia se fazer mais, porque isso tinha um impacto fiscal muito grande. Isso aumentar a despesa do governo, então vamos ter cuidado com isso. Muito bem, nós estamos agora, em função do recrudescimento da inflação, o Banco Central vai aumentar de 2% para 6,5%, que é o que o mercado todo hoje trabalha para fazer o controle dentro do regime de metas de inflação, ou para 6%. 2% para 6% de juros significa 4% de 6 trilhões e 600. Isso dá mais 260 bilhões de reais de impacto fiscal. Então, não pode na primária, mas pode na financeira. Esse é outro raciocínio que a gente precisa fazer para dizer que despesas primárias elas não são de menor relevância do que as despesas financeiras. A gente precisa, né, compreender um pouco essa sistemática, porque senão, né, isso fica totalmente desenfreado.
E o Brasil, com certeza, apesar da taxa de juros ter caído até os 2%, mas como ela está em recrudescimento, e eu repito, em até 6%, que é o que está acenado em mercado, isso dá um aumento de juros de 260 bilhões a mais. O único ponto positivo que a emenda constitucional 109 teve, e eu acho que o governo federal lançou os 2 pontos, mostrando como se fosse reestruturar fiscalmente o país, e ele sabia que não estava reestruturando, o que ele queria era que ninguém olhasse para o artigo 5º da emenda constitucional 109, onde ele aproveitou, o Samuel e Adolfo, aqui não é nenhuma petulância, não. Eu tinha um projeto de lei complementar que eu desvinculava recursos de fundos e dava como caixa para o governo, como governo federal, para 1 ano. Foi aprovado na Câmara, mas o Senado acabou sem ter tempo para fazer a aprovação. Nessa emenda constitucional 109, a União faz a mesma coisa. Ela desvincula esse excedente, o superávit financeiro, dos fundos públicos federais, só que no meu projeto esse dinheiro era usado para pagar as despesas da pandemia. No governo federal, esse dinheiro são 162 bilhões de reais, 140 já foi usado para pagar a amortização da dívida pública brasileira. Por isso que as pessoas não compreendem a redução da relação dívida-PIB, que foi feita por esses fatores de crescimento do PIB pelo deflator, portanto, pelo crescimento nominal e outras razões, pela variação de estoques e assim por diante, mas teve também que ninguém está falando, em canto nenhum, ninguém está falando sobre isso, que é exatamente o pagamento. Isso facilitou, inclusive, o manejo da dívida pública, isso deu credibilidade no mercado financeiro, a demanda por prêmio de risco também caiu, dentre outras razões que o governo federal usou para poder diminuir essa velocidade de crescimento, porque a dívida mesmo, ela foi 6 trilhões e 600 em dezembro de 2020, 6 trilhões e 600, e hoje está em 6 trilhões e 665. Então, ela não caiu, a dívida em si não caiu. Ela realmente só não aumentou tanto em função desse pagamento aí que foi feito e que, portanto, eu não sei como isso vai se comportar. Além disso, teve devolução de 32 bilhões do BNDES no primeiro trimestre, e o TCU já diz que retornos do BNDES só podem ser usados para pagamento da dívida pública, ele não pode ser usado para pagamento da despesa primária, e também vai ter mais 38 bilhões agora no segundo semestre, que também vai contribuir para a diminuição do estoque, né, da dívida pública geral, do setor público brasileiro. Então, a gente tem que analisar também essas variáveis para que a gente não se encante, né, com alguns indicadores de curto prazo, para não estarmos tomando decisões equivocadas em relação a isso. Depois, o governo tem apostado muito nas reformas, seja a reforma tributária, seja a reforma administrativa, nenhuma tem consenso. O governo federal não concorda em unir todos os impostos, inclusive os federais. O Congresso Nacional quer juntar 5 impostos, 3 da União, ICMS e ISS. O governo federal já não concorda, e a gente concorda. Então, essa diferença de visão, o governo já quer fazer a CBS, que é a contribuição de bens e serviços, para uma alíquota de 12%. Portanto, é um aumento de carga inequívoco no setor de serviço. Isso nem se discute. É fácil de você demonstrar, mesmo um contraponto dizendo que você vai abater de insumos cobrados. Só que o abatimento na indústria de insumos anteriores é importante, mas no setor de serviço, o maior componente de despesa é realmente a mão de obra, é o serviço, portanto, é um aumento de carga muito significativo, mas eu soube que o governo federal, conversando com o secretário Tostes, Adolfo, eu acho que isso pode ser negociado para ter um percentual menor e possa, portanto, sensibilizar o Congresso Nacional. E dentro dessa reforma tributária tem o que o ministro gosta tanto, que é o ITF, que é o Imposto de Transações Financeiras, que é diminuir o imposto sobre folha, de contribuição patronal da folha, e criar o ITF. Mas isso também não tem tido ressonância significativa no âmbito da população brasileira, no âmbito dos técnicos, dos economistas e, sobretudo, também no âmbito do Congresso Nacional.
Depois, o governo federal, nesse processo de reestruturação fiscal, ele tem receio de diminuir a desoneração. O governo tem 308 bilhões de reais de desoneração. Ele poderia ter cortado 10% flat, né, dá 30 bilhões em 10 anos, como o ministro gosta, são 300 bilhões, mas aqui nós cortamos. No Ceará foi cortado 10% flat de todo mundo. Portanto, eu não compreendo esse retardo, né, de se tomar essa decisão. A emenda constitucional 109 diz que daqui a 6 meses o governo federal vai apresentar algumas medidas para que daqui a 8 anos você reduza esse percentual de 4% para 2%. Ou seja, sempre medidas de serem tomadas, talvez para não incorrer num desgaste muito forte de curto prazo, sempre empurrando, né, para o longo prazo, dando oportunidades para se modificar e tudo mais e tal. Tivemos a Lei Complementar 178, que o Adolfo também mencionou. A Lei Complementar 178 é aquela que redefiniu a estrutura de endividamento dos estados brasileiros. Basicamente foi feita para contemplar 3 estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Anteriormente, só Rio de Janeiro. E agora, com a mudança de indicadores para a entrada no sistema, isso significa que permitiu a entrada de Minas e permitiu a entrada do Rio Grande do Sul. Apesar de que, nesses 3 anos que o Rio de Janeiro participou, é importante também que os nossos brasileiros e brasileiras aqui, internautas, que nos dão o privilégio, que nesses 3 anos o governo federal teve que se endividar 61 bilhões de reais para pagar a dívida do Rio de Janeiro. Nessa reestruturação da 178, que eu tive a oportunidade de relatar junto ao Ministério da Economia e com a equipe sempre brilhante lá do pessoal do Tesouro, o Bruno Funchal, que hoje está no Ministério da Fazenda, que é um companheiro aí do Adolfo como secretário de Política Econômica, a Priscila também na dívida pública, enfim, na dívida dos estados e municípios. Só que dessa vez, Samuel, nós tivemos a seguinte cautela. Apesar de ser 9 anos, eu exigi que, depois de 1 ano, em vez de esperar o fim do período, como era o regime de recuperação fiscal anterior, nós não vamos deixar ele ficar sem pagar, não. Ele vai pagar 1/11, portanto, durante 9 anos, ele vai pagando todo ano, 11, 22, 33, para acabar com essa moleza. Porque esse financiamento dá 100 bilhões para o Rio de Janeiro, dá 85 para Minas Gerais e 70 para o Rio Grande do Sul. Olha o montante de dívida que o governo federal vai ter que fazer para poder fazer esse financiamento, e ele seria muito maior na proposta que me chegou, e a gente tentou mitigar esses efeitos, exigindo o pagamento anual. E o segundo ponto foi se não havia impedimento ou punições severas em relação ao regime de recuperação fiscal anterior. O Rio de Janeiro passou 3 anos descumprindo, nunca teve nada. Nesse não, da 178, se você descumprir 1 ano e no segundo ano descumprir novamente, você está fora. O Ministério da Economia vai ter poder para retirar o Estado e assim por diante. Agora, minha preocupação é que o governo tenha condição realmente de fazer essa recomposição do seu primário. Ele vai terminar o governo sem ter, sem ter condições de resolver o problema primário, ou seja, vai ser sempre incorrendo no déficit. O governo federal não está apoiando estados e municípios na pandemia, agora em 2021, ele apoiou em 2020, mas não está apoiando em 2021. Já, municípios e alguns estados já vão estar de língua de fora, porque não terão, sobretudo, se essa vacinação demorar. E, por último, temos que ter preocupação com o ritmo da atividade econômica, porque esse problema do setor elétrico poderá, com bandeira vermelha do 2º grau, e se realmente tivermos que fazer racionamento de energia, isso com certeza vai gerar problemas de médio e longo prazos para o crescimento da economia brasileira, para a geração de emprego, para a geração de renda e ainda para a geração de renda, né, de tributos que vem a fazer. Até porque esse crescimento de receita que estamos tendo agora, União, Estados e Municípios, tem um componente técnico muito forte. É porque está se comparando com uma base muito, muito deprimida de 2020. Então, quando você faz essa comparação, você tem um crescimento, portanto, muito rápido. Portanto, acreditamos que esse ajuste fiscal seja possível.
Vamos trabalhar, estamos prontos para poder ajudar, também no Congresso Nacional, e vamos ver o que é que o Brasil, o que é que o Ministério da Economia, sob aí o comando brilhante aí do secretário Adolfo, e das ponderações que o doutor Samuel sempre faz, vamos construir esse novo país que todos nós desejamos. Muito bem, Mauro, muito obrigado. No tempo também preciso. Talvez de vocês, dos três, você foi o que fez algumas ponderações, vamos dizer assim, ainda mais, um pouco mais realista, vamos dizer, que a situação ela tem realmente exigido muitos cuidados e a gente vê que muitos pontos ainda estão em abertos que precisam ser melhor discutidos. Eu, rapidamente, antes de passar agora a palavra, me perdoe, para o Samuel, que me pediu que ele tem que sair já para um outro evento, Adolfo, se você me permite, o Samuel fazer as considerações finais primeiro do que você, só lembrando que nós temos mais de 120 pessoas acompanhando ao vivo esse evento, isso é muita gente, né, para um evento online. E aqui nós temos muitos professores de diversas universidades, inclusive alunos também. Isso mostra um interesse por esse debate tão rico para o nosso país. Bom, Samuel, eu passo a palavra para ti. Aí nós estamos com 1h e 47 minutos de evento, vamos tentar fechar nas 2 horas, tá certo? Então, passo a palavra para ti, depois para o Adolfo, e se o Mauro quiser finalizar aí ainda com algum comentário. Aliás, ele não respondeu a minha provocação que eu fiz com ele no começo, Mauro, mas quem sabe depois ele possa falar. Mas, Samuel, com a palavra. Muito obrigado, Flávio. Eu vou enfrentar a sua provocação para o Mauro, porque eu acho que é legal, nessa minha fala final curta, a gente enfrentar a economia política brasileira. Na última campanha, eu escrevi uma coluna elogiando o Mauro, porque o Mauro escreveu um artigo no Valor, aliás, uma entrevista no Valor que eu gostei muito. O Mauro fez uma coisa que pouca gente faz. Numa campanha eleitoral, ele disse como seria o ajuste fiscal dele. E falou com toda a clareza, com toda a franqueza, e eu achei super legal aqui. Eu acho que um dos problemas nossos, desde 2014, é que a gente não discute seriamente o país em campanha eleitoral. Aí a gente elege um presidente que não tem delegação para fazer as coisas. Aconteceu isso com a Dilma em 2014 e acho que, em certa medida, aconteceu com o presidente Bolsonaro em 2018. A gente sabe que nós temos um buraco fiscal, na minha conta, Flávio, é alguma coisa como uns 270 bilhões de reais. Ou seja, já levando em consideração que tem ociosidade, que a economia crescendo mais forte vai gerar um ganho de receita, isso vai tapar um buraco, uma parte do buraco fiscal, mesmo levando isso em consideração, ainda fica faltando os 270 bilhões de reais. E esses 270 bilhões de reais têm 3 formas de serem tapados. Ou medidas que aumentem a arrecadação, medidas que reduzam subsídios e gastos tributários, ou reformas que reduzam o gasto público. Só uma dessas 3. Se a gente, ou vai ser, na prática, vai ser uma combinação das 3. Se a gente não conseguir fazer isso, a inflação volta e a inflação resolve por nós o problema, dada a incapacidade nossa de negociar. Eu acho que a economia brasileira, a sociedade brasileira está mais madura, a gente já deu sinais, e o Congresso Nacional também já deu sinais que não quer inflação, então acho que tem espaço para a gente negociar. Eu sempre tenho dito isso, como profissional de economia, não cabe a mim dizer qual é a carga tributária ótima de um país. Essa é uma decisão do Congresso, da sociedade. Se houver uma decisão de aumentar a carga tributária, acho que é uma decisão soberana. Evidentemente, tem limites técnicos até onde a gente pode aumentar, e, evidentemente, os técnicos, os profissionais de economia, tem obrigação de assessorar as pessoas e mostrar as limitações. Mas, dentro do espaço do campo, aumentar a carga tributária, do campo de escolha social possível, aumentar a carga tributária, se a sociedade assim ou quiser, é sempre uma solução. O ex-governador Ciro Gomes publicou um livro em que ele apresenta o grosso e tem lá
a proposta de reforma tributária do ex-governador Ciro, principalmente nos temas de imposto sobre a receita, e na conta dele tem uns 3% do PIB para se arrecadar, melhorando a tributação sobre a pessoa jurídica, tributando um pouco mais os regimes tributários especiais, o lucro presumido e o simples, e elevando a tabela do imposto de renda para as altas rendas, além de introduzir um imposto sobre riqueza, pelo que eu entendi na proposta do Ciro, seria alguma coisa nos moldes do que é feito na Espanha. Nas contas do Ciro, que estava no livro, ele chega a uns 3% do PIB de possibilidade de arrecadação, que seria um enorme avanço para a gente tapar o nosso buraco fiscal. Seria uns 210 bilhões de reais, falei de um buraco de 250, 270, é uma quantidade importante. No entanto, tem um trabalho recente do IPEA que faz as mesmas simulações, assinados por 4 autores, um deles é o Rodrigo Orair, que é um especialista. É um trabalho que discute a reformulação dos programas sociais, mas no bojo dessa reformulação, na seção 6ª daquele trabalho, tem uma análise de qual seria o ganho de receita, e há uma diferença. Me parece que a proposta dele é muito parecida com a proposta do Ciro, mas gera uma receita um pouco menor. O Ciro está com uns 3% do PIB, eles avaliam que uma reforma muito parecida com a que está no livro do Ciro arrecadaria 1,8% do PIB. Então, eu acho que esse é um tema importante. Parabenizo aqui novamente, de corpo presente, apesar da tela, meu colega Mauro, pela franqueza e a maneira legal como ele tratou desse tema no processo eleitoral 2018. Espero que o ano que vem a gente faça uma discussão aberta, como o Mauro iniciou lá em 2018, e acho que esse é um dos maiores problemas que a gente tem pela frente. A gente ainda tem um Estado com desequilíbrio fiscal estrutural, enquanto sociedade é responsabilidade nossa, não é responsabilidade do ministro da Fazenda, é uma responsabilidade do Congresso Nacional, com a liderança da Presidência da República, mas em última instância, a palavra final é do Congresso, de achar maneiras de tapar esse buraco fiscal. Muito obrigado pela atenção de vocês, enorme prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Samuel, ótimo. E você sempre, quando vem ao Ceará, vinha às praias, não sei se você está com saudade de visitar aqui as nossas praias, né? Eu estou com saudade do peixe ensopado. Do Faustino, né, Samuel? Estou com saudade com pargo ensopado. A moda cearense, você expõe batata, né? Aqui no Sul a gente não faz esse hábito, mas vocês têm uma influência portuguesa maior do que a nossa, né? E você expõe batata O Adolfo é para saber o que é isso também, viu, Samuel? Ele é para saber isso. O Adolfo também tem que conhecer isso. Né? Samuel, obrigado. Se você tiver que sair, fique à vontade. Eu vou passar a palavra para o Adolfo. Depois, no YouTube, se quiser ver a finalização do webinar, estará disponível. Mas muito obrigado, Samuel. Valeu, Samuel. Abraço. Adolfo, agora com a palavra. Bom, Flávio, obrigado. Eu anotei aqui as críticas, vou refletir muito sobre elas. É sempre importante as discussões serem sempre transparentes para que a gente possa avançar. Eu acho que, não é porque eu estou no governo, mas quando eu olho as medidas de política econômica tomadas, me parece que elas foram corretas, vieram num período tempestivo, então você tinha pessoas prevendo queda do PIB do Brasil acima de 10%, Banco Mundial prevendo queda de 8,1%, FMI prevendo queda de 9,1%, e no final terminamos o ano com 4,1% de queda. Então, me parece que nós temos que, para o debate avançar, nós temos que reconhecer erros e acertos. Me parece que as medidas de política econômica foram claramente um acerto. Existem desafios. O professor Samuel colocou alguns, o professor Mauro foi mais incisivo. Eu acho que as perguntas do Mauro são perguntas
que nós temos que refletir. Eu, particularmente, discordo, mas respeito. Por quê? Porque o professor Mauro é uma referência, fez um ajuste fiscal importantíssimo no Ceará, é uma referência. Quando trabalhamos junto na Lei Complementar 178, ele mostrou o trabalho dele. Deixo registrado o agradecimento na questão do artigo 5 da EC 109. Isso aí me parece que foi uma... Eu achei até que era uma parceria. Eu não sabia que o senhor não... Mas fica registrado aqui, porque na época o deputado Mauro Filho estava endereçando a questão dos superávites primários para puxar esse superávit, é um valor importante, 160 bilhões. E, Adolfo, vale registrar que é um deputado de oposição ajudando o governo federal, né? Você vê que isso é raro. Acho que é isso. É raro no nosso Congresso. Isso. Veja, de novo, é ajudando o Brasil. O momento aqui é muito delicado. Você ainda estão morrendo 2 mil brasileiros por dia. Então, é por isso que nós precisamos dos melhores pensando e dando soluções. Então, acho que é fundamental as colocações do Mauro. Sobre o teto, especificamente, eu discordo. Eu acho que ele está cumprindo uma função e ele está obrigando a sociedade brasileira, via Congresso Nacional, a fazer escolhas. Está sendo ajustado o investimento público? Está, mas poderia estar sendo ajustado em outros gastos. Cabe ao... Claro, isso é um debate difícil. O deputado Mauro, o secretário Mauro, sabe da dificuldade que é avançar isso. Agora, o que eu posso dizer para vocês, para fechar minha fala, é isso. Primeiro, temos que reconhecer os acertos da política econômica para minimizar a crise. Em segundo lugar, eu acho que mais importante do que é ficar olhando o número do PIB no trimestre, é olhar a qualidade dele. Então, concordo com o professor Mauro, acho que foi um grande resultado, tem que ser celebrado, mas, de novo, o Brasil cansou de voos de galinha. Nós temos que insistir. E aí eu acho que todos nós concordamos na consolidação fiscal e no aprimoramento de reformas pró-mercado. É claro que cada um de nós tem um norte particular. Então, o que eu convido a todos aqui é vamos avançar nos consensos. É melhor avançar nos consensos do que ficar, ou é do meu jeito ou não é. A questão da reforma tributária é muito isso, é muito difícil avançar. Agora você vê, o professor Mauro conversou com o secretário Tostes, opa, já deu uma avançadinha. É assim que se avança, é assim que as reformas são feitas numa democracia. Elas avançam nos consensos. Por fim, eu queria só apenas destacar, o secretário Mauro fez uma provocação, acho importante eu endereçar, até porque eu represento o governo, né? A questão de estados e municípios. Aqui nós temos que ser muito claro, nenhum governo da história repassou tanto dinheiro para estados e municípios como esse governo. Isso tem que ficar muito claro. A cessão onerosa passou um volume razoável de recursos. A Lei Candir resolveu um problema de um passivo histórico. Durante a pandemia, transferências volumosas foram feitas. Os novos marcos legais que o governo federal está aprovando em parceria com o Congresso Nacional, por exemplo, saneamento, por exemplo, lei do gás, tudo isso possibilita novos recursos para estados e municípios. Então, acho que aqui é bem o que o ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro sempre falaram. Nós temos que dar mais valor ao Brasil, e o Brasil como uma federação como um todo. E nós estamos colocando isso em prática, basta você ver as transferências que foram feitas aos estados e municípios. No mais, eu quero agradecer, não o secretário Mauro, mas o deputado federal Mauro, pela ajuda, pelo trabalho. E, de novo, discordâncias são naturais numa democracia. Taliba, muito obrigado por essa oportunidade. Eu gostaria de retribuir o convite para que em novembro, quando a SPR vai comemorar 30 anos, nós estamos preparando aqui um evento sobre os efeitos de longo prazo dessa pandemia. E aí já está convidado a Taliba, já está convidado o Mauro, que é justamente endereçar isso. É natural que a gente tenha divergência.
Mas vamos avançar nos consensos. Obrigado. Perfeito, um abraço. Mauro, o Mauro está com a agenda estourada, que o governador está esperando por ele, mas a sua palavra... Mas antes disso, eu quero só relembrar ao secretário Adolfo, ao Adolfo, pela cordialidade, mesmo do processo eleitoral, não sei se você lembra disso, quantas vezes nós estivemos juntos, debatendo, assim, no cunho plenamente teórico, na convicção de cada um. Portanto, eu quero fazer esse registro publicamente para você aqui nesse momento, Adolfo, porque os brasileiros precisam compreender se divergências existem, elas podem ser usadas para uma convergência de um objetivo comum. E é assim que eu aprendi ao longo da minha vida, é assim que eu tenho me comportado, portanto, eu sempre foi. E o professor Flávio também sempre esteve conosco, né, várias vezes, que ele sempre sempre estava junto nesses encontros. Eu queria, portanto, agradecer também, Flávio, terminando as minhas palavras, pela oportunidade, lhe parabenizar por esse grande encontro, ao Adolfo, ao Samuel, enfim, mas eu acho que foi uma oportunidade, né, Adolfo, para que as pessoas possam compreender para onde o Brasil caminha, quais são as suas dificuldades e possíveis soluções que possam ser encontradas. Então, um abraço para todos e muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Mauro. Obrigado, Adolfo. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Até o próximo evento do webinar do Observatório do Federalismo Brasileiro, trazendo sempre um tema de grande importância para o nosso debate do país e, particularmente, do Estado de Ceará. Um abraço a todos. Obrigado, deputado. Obrigado, Flávio. Obrigado, pessoal. Com Deus.